Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 12 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Vou conversar com vocês aqui, falar sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Açaí, destaque na verdade, destaque não, operações aí que eu cheguei a recomendar, Açaí, GGPS3, destaque de alta RADL3, de baixa ASA 3 e os pedidos de análise que vocês colocaram aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Vou deixar claro aqui que teve muito pedido na última análise de fechamento do pregão e devido à prioridade que é primeiro membros, depois inscritos, depois quem não está inscrito. Nem deu para chegar na lista de quem não está inscrito, porque já preencheu ali a quantidade de ativos que eu costumo analisar, dos pedidos de análise. Juntando os membros mais os inscritos, eu consegui atender esses pedidos, tá? Não inscritos, dessa vez eu não consegui atender nenhum pedido dos não inscritos aqui dentro do canal. Então, se você não ainda tiver inscrito, simples, aqui no botão embaixo, de forma gratuita, você clica em se inscrever e você vai aumentar a sua prioridade do seu pedido ser atendido aqui. Vamos lá, vamos começar aqui nessa análise falando de Ibovespa, lembrando de no decorrer dessa análise, se ela for útil de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço. Ibovespa, alta de 0,29%, fechamento em 123.866, seguimos dentro de uma tendência indefinida, que é onde a gente teve essa perda aqui desse suporte, de topo descendente, e a expectativa de gerar pivô de baixa. Se perder essa mínima aqui, teremos aí uma tendência de baixa de curto prazo. Por enquanto, ainda continua até no gráfico diário aqui com máximos descendentes, preço abaixo das médias. Então, se você falar assim, o que é mais provável ainda é ter algo para baixo. O que começa a mudar essa expectativa? Para mim, um fechamento aí para cima aí essas três máximas aqui anteriores, já seria algo interessante, acima dos 125.031 pontos, já seria um sinal mais relevante, porque fecharia acima de pontos importantes, médias, fundos anteriores, 125 mil pontos número redondo, enfim, vamos ver se o próximo pregão, o Ibov, consiga fazer isso aqui. Como é que a tendência vai ser definida? Uma tendência de alta, ou uma leve tendência de alta, seria através do rompimento dessa máxima, 125.821, e a tendência de baixa, se oscilar abaixo dessa mínima aqui, que é do mesmo candle, abaixo dos 122.529 pontos. Então chegou aquela hora de definir aqui a tendência de curto prazo do Ibovespa. Vamos ver se consegue definir já nessa semana. No mini índice, nós temos aqui uma leve queda por enquanto, 0,05%, gráfico 60 minutos, uma indefinição, né? Olha só o pregão aqui de hoje, ó. Olha a bagunça que foi o pregão de hoje, estou travado e entre as médias. Então, o ideal é para próximo pregão, sinalizações de alta acima desse nível de preço aqui, que é a região ali por volta dos 125.365, fica mais para compra, e para venda, o ideal seria, se bater aqui e gerar algum sinal de baixa, né, passar a abrir caindo ali com topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais afastado desses níveis aqui, aí sim daria para se buscar alguma operação de venda no mini índice. Ou seja, quais são esses níveis? 124.395, 124.190 e 124.065. Então, quanto mais afastado a entrada para uma venda, após a abertura embaixo, e sinal de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente de topo, a entrada for mais afastada desses níveis que eu acabei de mencionar, melhor seria para uma operação de venda no mini índice. Se ficar enrolado aqui, abriu, ficou aqui ainda enrolado e rompeu para cima, mesma coisa. Passou a gerar sinal de alta aqui acima desse patamar, em torno dos 365 ou mesmo dos 415, que é a região aqui desses dois fundos anteriores, uma região mais testada. Não é um valor exato, mas é uma região mais testada. Sinal de alta acima desse patamar, foco em compra, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, nós tivemos um dia aí, estamos tendo, né, um dia ainda de queda de 0,16%, ainda está longe de fechar, vai levar pelo menos mais uma hora, né, porque a bolsa está fechando às 17, mas os futuros fecham lá, mini índice 18,25 e o dólar 18,30. Deveria ter voltado para fechar às 18 horas, né? Mas enfim, a gente tem aqui essa candle de indefinição, só que já com uma barra descendente no gráfico diário. Um topo descendente, está dentro da indefinição, fundo ascendente, topo descendente. De maneira geral, ainda fica um pouquinho mais com viés de baixo por conta do gráfico mensal, que está dentro de deixa eu só tirar o ajuste aqui, que está dentro de um movimento de baixa e que pode trazer uma mínima inferior à do mês passado ainda, no decorrer desse mês.
No gráfico de 60 minutos, então eu olharia para quê? Aqui tem um nível importante de suporte, que está aqui em cima dessa região. Abriu caindo, dá para olhar para a venda? Dá. Preferencialmente com topo descendente abaixo, sinais de baixa abaixo dos 5.824, preferencialmente. E para compra, se abrir subindo e passar a proporcionar um sinal de força aqui. Poxa, por que eu olharia então para compra, né? Poxa, venda daria para fazer venda? Dá por conta do que eu mencionei no gráfico diário. Só que a gente está dentro de um processo de indefinição. E dentro desse processo de definição, sinalizações de alta em nível de suporte, a gente passa a olhar para essa sinalização de alta buscando alguma operação de compra em busca do próximo resistência. Então, sinalizações de fundo ascendente, principalmente fundo ascendente, assim, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 833, chamaria atenção para a compra, aí, tentando pegar um movimento para a região dos 867. Tá? Mas lembrando, se vier para baixo, vai ficar um pouquinho mais alinhada com o contexto geral do dólar nesse momento. Depois disso aqui eu vou falar então das ações. A PTR4 no dia de hoje no 0 a 0, ainda ali não conseguiu dar sequência, a queda, mas continua dentro de um lugar que, se eu for buscar compra contra a tendência aqui nessa superação de máxima, por mais que seja um candle de definição, a superação da máxima desse candle traga e uma expectativa de correção, eu ficaria de fora, a média já ficando mais próxima do preço, sendo mais otimista possível, seria o ativo voltar aqui para esse nível de fechamento ali, batendo no fundo anterior e gap, que a gente está falando em termos de resistência na faixa dos 35,60 até um patamar ali dos 35,90. Mas o cenário da Petro ainda é mais baixista, e se eu fosse para a operação de compra dentro de um cenário baixista, eu buscaria uma entrada mais em cima de nível de suporte, que é dentro, né, ou abaixo dessa região aqui, que é lá na casa dos 33,60 a 32,90. Na Vale 3, o dia de hoje foi de queda de 1,25%. A Vale, como eu já mencionei para vocês, eu venho mencionando isso aqui há algumas análises de fechamento pregão. Ela está entre as médias do gráfico semanal. A Fabiana vai lembrar, né, ela assiste aqui todos os dias a análise. Ela comentou a respeito, mandou uma mensagem até no Instagram pedindo para eu tirar uma dúvida sobre essa questão das médias. Preço entre as médias aumenta a probabilidade de sinais falsos de indefinição. Aqui, ó, tirou um grande candle de alta, já perdeu a mínima dele, mas aí já superou a máxima dele, já perdeu a mínima dele. É aquele momento que é fácil de você ficar tomando stop de um lado e do outro. Então eu prefiro, nesse caso aqui da Vale, deixa ela se definir, o mercado se definir aqui para baixo, por exemplo, dessa região, para focar em venda abaixo dessa região aqui, preferencialmente abaixo dos R$53. Para compra, se ela vier aqui um pouco mais para baixo, o que mais animaria para compra é que bate aqui, vem com um movimento mais limpo e gera algum sinal de alta para riscar uma compra com stop aqui. É o que daria para se fazer também em cima da Vale 3. Então, o que mais chamaria em termos de estratégia para esse papel, seja para compra ou para venda, essas duas formas aí que eu mencionei. Em relação à média, só para falar assim, preço entre as médias significa dizer que num prazo maior, alguém está vendendo quando o preço chega próximo da média, e no prazo menor, alguém está comprando quando está chegando próximo da média. Então, isso significa dizer uma certa briga entre compradores e vendedores numa faixa de preço mais curta, o que gera muitos sinais falsos aí, ou mudança de direção muito rápida. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se a análise for útil ou servir como um aprendizado de alguma forma. Olhando aqui agora para operações que eu recomendei no pregão de hoje, açaí, recomendei uma compra. Poxa, mas você recomendou uma compra no papel aqui, esse esquema de definição. Assim, minha leitura aqui, isso aqui, ela subiu 2 candles muito fortes, quebrou ali uma estruturazinha de baixa, e ela está fazendo 2 candles de correção, mesmo assim corrigindo de forma ascendente. E olhando para um gráfico aqui de 105 minutos, dá para ver que ela fez isso, 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 e pode fazer isso aqui. Optei por arriscar. Pode ser que ela venha ainda mais para baixo aqui, gere uma oportunidade de compra mais aqui embaixo, mas seriam outra forma de entrada, tá? Optei por entrar já do jeito que ela estava aqui, até entrou um valor mais abaixo. Compra já foi executada, vamos ver se ela consegue ganhar força aí nos próximos pregões. A expectativa é de tentar pegar um pedaço desse movimento aqui, dessa sinalização de alta do gráfico semanal desse fundo ascendente, que vai aos poucos fazendo um desenho parecido, que se assemelha aqui a um ombro, cabeça, ombro invertido, né, que seria a mudança da tendência desse ativo, caso venha fazer isso aqui. Ela aborta esse padrão aqui se fizer isso aqui. Ó. Primeiro, para confirmar o padrão, tem que romper isso aqui. Tá? Mas ela está ensaiando aqui esse desenho, que é um padrão gráfico de mudança de tendência. Nesse caso do gráfico semanal, a gente está falando de curto a médio prazo.
GGPS 3, recomendação de venda, vixe, deu uma esticada para baixo aqui depois que eu fiz a venda. Puxaram, jogaram o preço bem para baixo. Eu até fiquei chateado, porque normalmente na hora que eu vi, eu olho normalmente na última hora de pregão, e pela manhã eu fui para Franca, vou até colocar nos meus stories, esqueci de colocar isso, fui para Franca, stories no Instagram, fui para Franca hoje lá na mesa de operações da Blue 3, e aí pela manhã eu não consegui acompanhar o pregão, porque eu tinha reunião lá, tinha apresentação para o pessoal da mesa, então eu não consegui acompanhar a abertura ali do pregão. Então, de maneira geral, um ativo que eu fiz a venda, mas poderia ter feito a venda um pouquinho mais aqui em cima, por exemplo, nessa perda de mínima aqui dos 13,46. Mas enfim, venda executada, tentando pegar uma entrada aí que é a favor da tendência do papel, de gerar um movimento aqui para baixo, tendência aí de baixa, semanal está dando uma tendência de baixa, enfim, entrando a favor da tendência nesse ativo. Então, foi uma venda e uma compra. Todos os detalhes dessa entrada, dessas duas entradas, estão lá dentro do aplicativo do EV Invest. Para quem tem um aplicativo aí, recebeu a notificação das duas recomendações. Raia Drogasil, destaque de alta do pregão de hoje, alta de 5,03%. Bastante tempo aqui de forma lateral e um grande candle de alta fechando acima da média. Ponto positivo, mas é um candle só. Depois que fez essa mínima aqui, um primeiro candle mais forte de alta, já tem um processo maior que em termos de tempo de correção e gerou um grande candle de alta. O desafio agora é manter-se acima desse patamar, porque as últimas vezes que respirou aqui acima da média foram poucos dias aqui, nem conseguiu fechar acima, aqui já conseguiu fechar acima. Então, ponto favorável é que, deixa eu só colocar o ajuste de volta aqui, ponto favorável é que ela conseguiu romper a máxima da semana passada, que é um candle que podemos dizer ali um Harami Cross ou Arame Cross, padrão de alta, que é a superação da máxima desse candle é a confirmação, candle pequeno dentro de um corpo grande de baixa, que aumenta a probabilidade de entrar, então, um movimento de subida aqui no gráfico semanal. Poxa, para arriscar compra, então, nesse ativo aqui, eu optaria ali olhar um gráfico de 105 minutos e ficar de olho para ver se o próximo movimento, que assim, agora que ela ganhou força, pode ser que ela passe direto. E aí qual seria a alternativa? Bota pouco capital agora, bota o stop abaixo da mínima de hoje e tenta pegar algo maior para cima. Se ela recuar e você coloca um pouco mais de capital, se gerar fundo ascendente ali para cima da média pelo gráfico 105 minutos, que seria outra forma também de entrada no ativo. O outro papel aqui, lembrando que a tendência dela de baixa no gráfico diário não foi revertida. A tendência vai ser revertida aqui se essa quebrada, a tendência de baixa, se ela romper os R$19,47. Então, por isso que eu estou mencionando. Entrou aqui comprando em 18,58 ou acima disso, menos capital colocaria, porque a distância do stop para a mínima de hoje e comparando, pegando esse tamanho do stop para a resistência aqui nos 19,47 é basicamente 1 para 1. Então não é dos melhores cenários nesse momento ainda no papel. Por isso que eu acabei de mencionar ali outra forma de entrada. Destaque de queda aqui de hoje, 13,39%, ASA 3, que já vem caindo há bastante tempo, né? Já vem um ativo que para quem já viu falando aqui de ASA 3, era um ativo que, sim, já tem tempo que não está legal, de prazo mais longo, já tem tempo que não é para estar focado em compra de prazo mais longo. Pode ser que se recupere depois dessa forte queda? Pode, mas tem ativos melhores do que esse aqui para pensar num longo prazo. Vou botar um gráfico quadrimestral aqui, ó. É preocupante isso aqui, viu? Bem preocupante. Ela voltou para baixo da mínima lá da pandemia. Então, ativo aqui olhando para um quadrimestral que está olhando lá para baixo, só que isso falando de prazo mais longo, que pode demorar alguns anos para vir aqui, mas não tem sinal nenhum de recuperação para esse papel ainda. Então, é um risco. É um risco estar comprado no papel. Vou vender então ele aqui, o stop muito grande, no máximo olhar para o intraday para tentar a venda de topo descendente. Que mais interessante, né? Vem aqui, gera o topo, forte movimento de baixa aqui, como abriu com gap de baixa, se vender o pivô de baixo já andou. Não deu para vender aqui, então já aconteceu boa parte já do movimento aí com essa forte queda do pregão de hoje, papel bem ruim em todos os cenários, em todos os prazos operacionais. Para mudar a tendência de baixa, tem que romper essa máxima aqui, ó. Tem que voltar para cima dos 26,89. Pedidos de análise, Banco do Brasil, BBAS3, segue ali entre as médias do gráfico diário, caindo de forma gradativa, mas se eu olho para o gráfico semanal, está até interessante ali. Ela aqui dentro desse movimento, em cima no patamar de suporte da média móvel, faltando ainda gerar algo aqui para cima. Tô achando diferente aqui o gráfico, só ver se 27, tá certo, 27,05.
Tá, beleza. Então o ativo precisa trazer alguma sinalização mais positiva para compra, ou aqui assim, ó, bate aqui, gera um sinal de alta mais relevante, ou gera esse aqui, igual o Ibovespa, né? Algo parecido com o Ibovespa, está dando um movimento de baixo, precisa gerar ali um fechamento acima da média, com nova máxima, para aumentar a probabilidade de subida do preço. Por enquanto, dentro desse contexto mais de indefinição, eu prefiro ficar de fora ainda do papel. Dá para olhar, logicamente, para a próxima semana ali, uma compra de fundo ascendente pelo semanal, um position trade. B3SA3, alta de 0,96%, ação que perdeu sua tendência de alta de curto prazo quando ela voltou para baixo desse fundo aqui, testou a média, que é um nível de resistência e um nível de avaliação para ver se os vendedores estão fortes mesmo, os compradores voltaram a ter força aqui, estão demonstrando que os vendedores ainda estão mais fortes. Bateu em resistência e caiu. Aqui gerou um sinalzinho de alta, um fundinho ascendente. A tendência está indefinida, mas se ela perder esse patamar aqui, a tendência vira para baixo. 10,17, tendência de curto prazo ficaria configurada para baixo, aumentando a chance de vir para essa região aqui de suporte de dois fundos anteriores em torno dos 9,80. E para voltar a olhar um pouquinho mais para a compra, acima das médias, acima pelo menos ali de um patamar de 10,70, sinalizações de alta acima desse nível de preço, chamaria um pouquinho mais a atenção. Abaixo disso, abaixo das médias, não ficaria interessado em compra não. Por mais que possa vir a dar certo. GRND3, Grendene, ação que, se olha para um prazo mais longo, uma baguncinha, fraco. Quando eu falo baguncinha, assim, não está muito definido. Os topos mais importantes estão cada vez mais baixos. E aqui no gráfico mensal. Então, por enquanto, ela está dentro de novo de uma tentativa de subida que está em cima de um nível de preço importante. Acima dos 5,80, 5,85, torna-se mais interessante se num gráfico de prazo menor, seja no diário ou no semanal, buscar oportunidade de compra. Ela trabalhando aqui no mensal, entre essas médias, a chance de um prazo menor ficar mais indefinida é grande. No semanal, ela está dentro da tendência de alta, mas também é uma bagunça que está aqui, ó. Rompeu aqui, ó, e a semana já está recuando. Então, ainda dá para olhar com carinho aqui num gráfico diário para ver se encaixa uma compra assim, ó, que já seria um pouquinho acima dos 5,80. Fundo ascendente, tentando pegar um movimento para esse nível de resistência, pelo menos aqui do gráfico semanal, que seria lá por volta dos R$ 6,20, 6,15 a 6,20. É uma alternativa, né? Uma entrada aqui com stop aqui, tentando pegar um movimento lá para a faixa de 6,20. Seria a primeira alternativa de entrada aí em cima de Grendene, que no gráfico diário e semanal está em leve tendência de alta. A tendência reverte nesse ativo se retornar para baixo desses dois fundos anteriores aqui, abaixo de um patamar de 5,33. Reverte não só no gráfico diário, também no gráfico semanal. Depois aqui eu vou falar de Ipera, IP3. Prazo mais longo desse papel também é outro que eu não curto, assim, em termos de, cara, vou buscar uma compra de longo prazo nessa ação. Pode dar muito certo, ela começar a se recuperar a partir de agora, mas tudo que vem acontecendo aqui, um rastro que vai sendo deixado no gráfico aqui, por mais que esses 3 meses, os últimos 2 meses foram de alta e esse está sendo de alta, esse está subindo 3,62%, a força que está vindo a subida aqui comparada à queda não tá legal. Então, é um papel que no máximo, se fosse focar em operação aqui, seria mais operação de curto prazo. O semanal subiu fraquinho, ameaçou cair, voltou para cima da média, superou a máxima da semana passada. Então, se fosse focar em alguma coisa aqui, seria compra. E olhando para o gráfico diário, está até difícil fazer compra aqui com esse contexto aqui. Grande candle de alta, que não evolui, volta para baixo da média. Agora outro grande candle de alta. Arriscar a compra aqui, superação dessa máxima, com stop aqui. E olha lá, enfim, não curto muito não. Mas se fosse arriscar algo para curto prazo, seria mais para compra. Tá? E aí quem está comprado, botar o stop aqui embaixo dessa mínima aqui dos 18,95 ou em 19,08. Tá? Mas enfim, não seria a minha escolha operar esse papel. Magazine Luiza, MGLU3, foi um ativo que a gente estava comprado, bateu no objetivo e continua ali subindo gradativamente, um pouquinho, 3,37%, é um ativo de volatilidade maior, dá para perceber que a volatilidade média, deixa eu ir lá para o final, volatilidade média dos últimos 10 dias está na faixa de 6,14%. Tá? Então hoje foi até um nível abaixo da volatilidade. 6,14, pegar o ponto, a diferença maior aqui entre fechamento e máxima aqui,
5,70, quase chegou com 6,14. Mas é isso, a volatilidade média está nesse patamar, uma volatilidade alta. Quem tiver comprado ainda no ativo, vou jogar no gráfico 105 minutos, quem tiver comprado dá para colocar o stop bem definido aqui abaixo dessa mínima aqui, ó, em R$ 8,12. Quem tiver de fora, que é o meu caso que já encerrei a posição no objetivo, aguardar alguma correção para avaliar uma nova entrada a favor da atual tendência de alta de curto prazo, que pode atingir ali níveis de preço na faixa de 8,85, 8,90, até um patamar um pouco mais acima, que seria na região dos 9,60 a R$10. Então, por esse motivo, enquanto ela estiver proporcionando algum sinal de alta, após fraqueza aí na queda, chama atenção para a entrada. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção nessa análise de fechamento do pregão. Uma ótima noite, bom descanso e uma excelente quinta-feira, um ótimo pregão a todos vocês. Nos veremos nessa próxima análise de fechamento do pregão. Comente aqui embaixo quais ativos você quer que sejam avaliados, analisados na próxima análise de fechamento do pregão. Lembrando da ordem de prioridade que eu dou aqui dentro do canal. Até mais!